nós não vencemos essa luta com armas carnais, mas com armas espirituais, com o poder do alto, com a palavra do Senhor e com a unção do Espírito Santo. Assim nós venceremos. Livro do Salmo, Salmo 2, diz assim, verso 1 ao verso 3: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós lemos a Tua Palavra. Agora aplica aos nossos corações. Senhor, que tanto a transmissão como a recepção sejam puras e abençoadas, transformadoras, renovadoras, orientadoras, confrontadoras. Deus, nesta noite, que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos Te adorar, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de todo o nosso coração. Trabalha na nossa vida, Senhor, purifica-nos e prepara-nos para o dia do encontro contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos que o livro dos Salmos tem duas pilastras principais. O introito do livro dos Salmos é o Salmo 1 e o Salmo 2. O Salmo 1 vai nos dar o segredo de termos uma vida feliz. O primeiro segredo é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quando nós fazemos isso, nós somos comparados a uma árvore que é plantada, uma região desértica, uma árvore que é plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, essa árvore, cuja folhagem não murcha, e é uma árvore em pleno deserto, com folhas para dar sombra, para transformar o ambiente de gás carbônico em ambiente oxigenado, e também tudo quanto essa pessoa faz será bem sucedido. Essa é a bênção. Queremos isso para a nossa vida, tenho certeza. Como diz uma música da Blitz, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Às vezes nós queremos ter uma vida virtuosa, mas nós não queremos construir a nossa vida virtuosa com o Senhor, que dá trabalho. Nós vamos ter que ler Bíblia, meditar nas Escrituras, e às vezes a gente deixa as coisas para trás. Se nós quisermos, temos que meditar na palavra do Senhor, e especificamente nos Salmos, temos que meditar e aplicar as nossas vidas. Irmãos, muitas vezes eu vejo em aconselhamentos, né, que nós deixamos de usar aquilo que já temos ao nosso dispor. É a mesma coisa de uma pessoa que tem um computador de última geração e não usa na hora que precisa. E vem o desespero, vem a dificuldade e a pessoa não usa aquilo que tem à disposição. Nós temos que ler a Bíblia e meditar como meios de termos uma vida feliz, aplicar as nossas vidas nas mais diversas ocasiões, nas mais diversas dificuldades, nos momentos que estivermos bem, nos momentos que estivermos em tribulação. A segunda coisa, o segundo pilar da felicidade, esse texto aqui que nós lemos é o Salmo 2, que vai falar de quê? Que Deus reina sobre tudo. E eu falei que o livro de Apocalipse mostra o trono de Deus dominando sobre tudo e sobre todos, e uma igreja sofredora que está sendo perseguida, e Deus fala que tudo vai dar certo, porque Ele está no controle. A cabine de controle do mundo está no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Pois esse reino que nós temos que nos colocar debaixo é o segundo pilar da felicidade verdadeira. E nós estamos falando sobre o reinado do Senhor e do seu ungido. E falamos que essa palavra é Messias no hebraico, e falamos que no grego é a mesma palavra Cristo. Então nós temos um rei que ao mesmo tempo ele é um Senhor ungido, porque a unção vinha para 3 tipos de pessoas no Antigo Testamento: os reis, os profetas e os sacerdotes. 3 reis, profetas e sacerdotes recebiam o óleo da unção, simbolizando a posse do Espírito Santo em relação àquela pessoa. E aquela pessoa era santificada. A palavra santificado quer dizer separado para o uso do Senhor. Isso é uma palavra muito linda.
Então, os reis eram separados assim, os profetas também, os sacerdotes. Pois bem, esse rei é separado, é ungido do Senhor, e todos os reis da terra, ao invés de colocar o seu pescoço em submissão, eles são contra esse rei, contra o seu reinado. E eu falei que um reino ou um reinado é posto contra esse rei dos reis, contra o Senhor dos senhores, contra o seu ungido. Por quê? Porque começa com um problema lá atrás, que a Bíblia vai falando, que é o maior problema da humanidade, que é o pecado. Esse é o grande problema nosso. E por causa do pecado, Deus teve que descer da sua glória, vir se fazer homem, nascer na casa de um carpinteiro, de uma menina talvez de 14 anos de idade, já estava grávida. E a gravidez, que coisa espetacular. Porque José estava desposado da sua noiva, não podia ter relações sexuais, era como se fosse o noivado hoje. Você já imaginou Maria aparecer grávida? Ainda dizer, do Espírito? Será que você, um homem, acreditaria nessa história? Pois José não acreditou, mas ele é um homem, biblicamente, um homem santo. O que é que ele fez? Ele prefere fazer um plano para receber a culpa desse, que ele pensava, adultério ou fornicação, e ele faz um plano de fuga. Mas no momento que ele faz um plano de fuga, porque se ele dissesse que Maria estava grávida antes do casamento, Maria ia ser o quê? Apedrejada. Ele queria salvar, tamanho era o amor dele por Maria. Ele vai, planeja, e num sonho aparece o anjo e diz assim: olha, recebe ela porque ela está falando a verdade. E conta toda a história ali dessa obra que é muito grande e poderosa. Você já imaginou uma mulher ser engravidada pelo Espírito Santo? O óvulo de Maria foi fecundado pelo poder do alto, porque diz em Lucas que o Espírito Santo, Maria fala, mas como vai ser isso? O Espírito Santo virá sobre ti, vai te envolver e vai gerar em você um ente santo e vai ser chamado Filho de Deus. Por quê? Porque foi gerado pelo Espírito Santo. Pois bem, Jesus ao mesmo tempo o rei, ele foi ungido, e a unção de Jesus foi no batismo. Muito bonito isso. Porque João Batista está ali, esperando o Messias, preparando o caminho para ele. E Deus chega e fala sobre aquele quem eu derramar o Espírito, este é o meu filho. Ou seja, esse é o Messias, é o ungido todo-poderoso, que está prometido desde a eternidade, que virá e que vai reinar sobre todos, que o Salmo 2 está falando, por isso que é um salmo messiânico. E quando João vê o Espírito Santo, que é a prova da Trindade, um dos textos comprobatórios da Trindade, o Pai falando que ia descer, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba, Jesus sendo batizado e o Pai repetindo do céu: eis o meu Filho amado em quem tenho muito prazer. Pois bem, Jesus é ao mesmo tempo rei, ungido pelo Senhor, é ao mesmo tempo profeta, que ele profere a palavra do Senhor, e ao mesmo tempo ele é sacerdote, vai fazer a ponte que separa o homem de Deus. Porque diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Diz em João 3,36 que sobre aquele que não aceita o Evangelho de Jesus permanece a ira do Senhor. Efésios 2, de 1 a 3 diz que nós somos filhos da ira do Cordeiro. Muitas pessoas dizem, eu também sou filho de Deus. Será? Para ser filho de Deus tem que ter o Espírito Santo tabernaculizando no seu coração. Tem que ter a marca do Senhor, tem que ter experiência, tem que ter regeneração, tem que nascer de novo. Tem que ter vontade de falar com Deus, tem que ter vontade de orar, tem que ter vontade de estar com o crente, tem que ter vontade de ler Bíblia, tem que ter vontade de falar de Deus, tem que ter vontade de querer ver Deus. As marcas do novo nascimento é que quem é salvo pratica obras de salvação. Pois bem, esse rei que nós estamos aqui estacionado nesses 3 versículos, portanto, um dos caminhos da felicidade é meditar na palavra desse rei de dia e de noite. E a segunda é se colocar debaixo da autoridade desse rei.
E nós sabemos no Novo Testamento que isso acontece quando o Espírito Santo vem e abre os nossos olhos e nos mostra quem é Jesus e o que Ele fez em nosso favor, que Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia para que tenhamos vida e vida com abundância, e Deus nos perdoa o escrito de dívida que era impagável. Nós vimos aqui semana passada, não tinha como pagar essa dívida, e Deus perdoou, quitou a nossa dívida, rasgou o escrito de dívida, diz lá em Colossenses, cravou na cruz do Calvário e triunfou sobre todo principado e sobre toda a potestade. Irmãos, ainda tem crente que pensa que no inferno estava tendo uma festa quando viram Jesus crucificado. Não tinha nada de festa, eles estavam amedrontados, tremendo, porque eles sabiam que ali estava a decisão contra eles eterna, a vitória do homem perfeito. Se o antigo Adão levou o pecado para toda a humanidade, infectou a humanidade com o pecado original e passou para cada homem, e isso já é suficiente para nós sermos condenados. Mas o novo Adão, através de muitas coisas que nós fizemos contra o Senhor, Ele transforma isso em justificação, nos dá o selo de recebidos. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que dizem em Deus que nós podemos entrar na presença de Deus a hora que quisermos, com a cabeça erguida, e não vamos ser fulminados, vamos ser recebidos. Esté, quando entra na presença de Assuero, ele levanta o estandarte. Se ele não levantasse, ela ia ser morta, simbolizando ali a presença, a aceitação do rei. Pois Deus também nos aceitou por intermédio de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Sabe o que é isso, irmão? O sumo sacerdote entrava no dia de Yom Kippur, foi um dia desse aí, Israel, o dia do perdão, uma vez por ano. Só o sumo sacerdote, só no Santo dos Santos que entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e alguns historiadores dizem que entrava com a corda amarrada na cintura, porque se ele tivesse em pecado, Deus fulminava ele ali na hora, e quem era besta de entrar lá? Ninguém, puxava uma corda. Pois hoje nós podemos entrar na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho. Todos os dias estamos aqui na presença dele. Maravilhoso, irmãos. O Rei é nosso Pai. Ai, irmãos, que coisa espetacular. O Senhor Santo, que vê imperfeição nos anjos, como diz Jó, é o Deus que aceita pecadores justificados pelo sangue do Cordeiro, que não mancha, mas purifica. Irmãos, nós vimos semana passada que por que as nações e os reis se rebelam? Essa rebeldia vem de onde? Lá do início, quando o homem desobedece ao Senhor, transgride, peca, erra o alvo. É tão poderoso, tão maravilhosa essa comparação, porque Paulo diz que Adão estava perfeito no paraíso, não tinha nada errado, irmãos, não tinha nada, mas ele vai lá e peca. Não tinha ambiente de pecado, não tinha pecado neles, não tinha, o mundo era perfeito, era lindo. Eu imagino que vai ser maravilhoso, que diz que vai ter novo céu e nova terra, vai ser tudo restaurado de novo. Já imaginou? Maravilhoso, né? Pois não tinha ambiente de pecado, não tinha pecado neles. E Jesus, ambiente de pecado, capiroto lá, tentando ele 40 dias e 40 noites, a família contra ele, os patrícios contra, não aceitavam ele, porque, irmão, só vê Jesus quem é descortinado os seus olhos pelo Espírito de Deus. Jesus do lado, a pessoa está conversando, não sabe quem é, não dá nem um copo d'água, não chama nem para sentar, nem para comer, nem para entrar, não sabe que Jesus está ali. Só Deus para abrir. Jesus tinha todos os motivos, todas as pressões, todas as dificuldades, o inferno contra ele. Mesmo nesse ambiente hostil, ele vence todos.
Diz na Bíblia que nunca saiu um dolo da boca de Jesus, uma mentira, um pensamento estranho. Jesus nunca pecou no seu coração, nem em palavras, nem em olhar. Ele nunca olhou uma mulher com intenção impura. Ele nunca roubou ninguém. Ele nunca falou de ninguém. Ele nunca pecou, ele sempre obedeceu ao Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Por que leva tanto as nações como os reis a quererem se libertar do domínio de Deus, que é um Deus de amor perfeito? Nós vimos na semana retrasada que o primeiro motivo é a hipnose do pecado. Irmãos, o pecado é que gera isso. E vimos como nós podemos vencer esse pecado, tendo intimidade com Deus, orando e Bíblia. Intimidade com o povo de Deus, participando. Que maravilhoso, irmãos. Nesse louvor quase que eu fui para o céu. Deus estava aqui, igual enterro um dia desse que eu fui, os anjos cantavam conosco, não éramos só nós. Presença de Deus na vida do seu povo. E eu falei que nós temos que ter, igual o Howard Hendricks diz no seu livro, o homem com ferro, assim o homem se afia com o homem, assim com o ferro com o ferro. Ele diz que nós temos que ter 3 tipos de homens na nossa vida. Eu estou falando homens e mulheres também, gênero. Primeiro, nós temos que ter um Timóteo, para nós ensinarmos alguma coisa. Mais novos, às vezes o Timóteo, quando a gente fala assim, a pessoa fala, deve ser uma criancinha. Não, às vezes é uma pessoa que se converteu com 70 anos. É novo, em Cristo. Ele precisa, é uma criança, ele precisa aprender os passos da vida cristã. Pois nós temos que ter também um Barnabé, pessoas do mesmo nível espiritual para nos ajudarmos. Se nós ajudarmos o Timóteo, nós estamos nos ajudando aqui. Mas nós temos que ter também um Paulo para nos orientar naquilo que nós não conseguimos resolver, e que o Barnabé não vai resolver, o Timóteo que o diga. Nós precisamos na vida cristã dar, compartilhar e receber. Dar, compartilhar e receber. Ninguém é autossuficiente que não possa receber. Nós sempre temos coisas para aprender. Ninguém é autossuficiente que não possa compartilhar. E ninguém é uma pessoa insensível que não possa ensinar ou não tenha coisas para ensinar. Nós vemos que precisamos da comunhão dos santos. Vimos também que precisamos, para vencer o diabo, nós precisamos dos 12 ministérios da igreja. Vimos que precisamos também confessar os pecados uns aos outros. Tem um irmão da igreja aqui que fala uma frase muito legal, que eu gosto muito. É melhor você confessar fraqueza do que pecados. Confessou fraqueza, eu estou sentindo uma fraqueza aqui, ora por mim, irmão. Vai lá, pronto, Deus te fortalece, já vai vencer aquela fraqueza. É assim que nós nos guardamos contra o pecado. Não podemos lutar sozinhos. Hoje eu quero falar dos hipnotizadores externos. O primeiro, qual é esse hipnotizador externo? Porque Efésios fala de 3 inimigos que nós temos: o pecado, o mundo e o diabo. Hoje nós vamos falar do externo, que é o quê? O mundo. Irmão, se nós temos pecado dentro de nós, temos um coração pecaminoso, os outros homens também têm. Padrões que são colocados hoje que são contra a palavra do Senhor. Por exemplo, a autoridade não se respeita mais de forma geral, lógico. Professor não é respeitado, presidente não é respeitado. Mas ele não é do meu partido. E daí? Está dirigindo um avião. Eu não gosto dele. Tem coisas que eu também não gosto, não. Mas ele está lá, eu tenho que orar por ele. Seja de partido X, Y, Z, H, W. Então as siglas vão aqui no Brasil assim, meu irmão, aumentando sigla. Se Deus permitir que a pessoa esteja lá, eu tenho a obrigação de orar e pedir por ele. Inclusive, a Bíblia diz, para que haja paz
dias de refrigério. O mundo é cheio de pecadores. Irmão, tem crente que fica esperando nesse mundo. Esse mundo está podre no pecado, e você também é pecador, e eu também, nós fazemos parte disso. Se nós somos crentes, é pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Ele nos chamou pela sua graça, gerou fé no nosso coração, mas nós ainda vamos errar, vamos pecar, vamos fazer coisas que não agradam o Senhor, mesmo não querendo fazer, vamos fazer. E nós precisamos de entender que o mundo é desse jeito. Tem gente que vai, um dia eu mostrei um filme das pessoas preparando a torcida de um time no Maracanã. Você já sabe qual é o time. Tem gente invejosa fazendo assim, mas tudo bem. Está perdoado. Ainda é tempo, como diz a igreja do pastor Gerson aí, ainda há lugar. 7 horas da manhã, mais de 1.000 pessoas para ornamentar o Maracanã. Cara alegre, colocando as bandeiras, ninguém reclamando, todo mundo rindo, indo para o inferno, mas rindo. Aí colocando bandeira lá, não é por causa do time não, por causa que a pessoa era para estar na igreja. Colocando bandeira e tal, né? Rindo, e o pessoal fazendo a entrevista, eu faço tudo por esse time, eu dou a vida, eu brigo. Um time, irmãos, que qualquer cabeça de bagre, o cara não sabe nem tocar a bola, o cara é ruim, chuta mal, perneta, ganha 100 mil, 200 mil. Tinha um cabeça de bagre mesmo, 500 mil. Tem técnico que ganha 1,5 milhão por mês. Você vai ganhar quando isso? Vai trabalhar a vida todinha, eu também, sem problema, eu não estou nem falando sobre isso, mas é o valor, irmãos, o mundo. A pessoa não somente torce, a religião dela é aquilo ali. Pois tem outros que é o que? O trabalho. Dão a vida pelo trabalho, se arrebentam, não querem nem aposentar. A vida da pessoa, se tirar o trabalho, acabou, vai entrar em depressão, vai tomar tarja preta, porque o trabalho é tudo para mim. Outros vão dizer, não, são os bens materiais, eu tenho que ter casa boa, carro bom, aí vê, troca de novo, aí troca de novo e tal. O outro fala, não, é roupa, eu tenho que ter a roupa de marca. Nada contra, irmãos. Carro, casa, trabalhar num bom lugar, nada contra. O problema é quando nós colocamos isso como centro das nossas vidas. O mundo diz na Bíblia, lá em João, 1 João 5,19, que jaz no maligno, ele mora no maligno. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que a adoração do nosso coração tem que ser para Deus, mas o que é que nós fazemos? Largamos Deus de lado. Por isso nós estamos pregando sobre o temor do Senhor. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer a vontade da carne e dos pensamentos, nós queremos viver a nossa vida. Meus irmãos, o homem foi feito para glorificar a Deus. Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, veio para nos resgatar do mundo. Quando nós falamos mundo, a Bíblia dá algumas acepções. Por exemplo, o mundo criado, fauna, flora, hidrografia. Mas o mundo pode ser também um sistema contrário a Deus, que nós temos visto aqui em 1 João, que é o sistema do anticristo. Essa palavra tem duas acepções. Primeira, tudo que é contra Deus, anticristo, contrário. Você já foi do mundo e eu quero te perguntar, você gostava de crente? Vou até beber água. A função tenda e vai aumentando.
Você gostava de Bíblia? A Bíblia tem erro, foi a igreja que criou a Bíblia e tal, e tal, e tal. Homens que queriam dominar. Já ouviu isso? Você falou, ouvi não, eu falei. Agora, você gostava de igreja? Você gostava de pastor? Nem pense o que é que você falava de pastor, viu? Tem um pastor no Rio que ele é motoqueiro. Quando chegou para abastecer lá no Rio a sua moto, ele foi meter a mão depois que o cara tinha colocado lá, João, gasolina. Deve ser igual aquela tua moto, cabe gasolina demais. Aí colocou a gasolina. Quando ele foi tirar a carteira, esqueceu a carteira. Ele foi falar para o frentista: eu sou pastor, vou pegar a carteira agora que você não vai sair daqui. Você é pastor? Tá, então liga para alguém para vir trazer a carteira daqui, você não vai sair. Não, mas eu vou pegar o juro. Não confio. Já aconteceu de pastor vir aqui e não voltar mais. Você gostava de igreja? Achava crente legal? Eu tenho certeza que você achava crente bitolado, quadrado. Mas é melhor subir quadrado do que descer redondo, viu? Muito melhor. Cheio de manias, não é? Pois bem, nós não gostávamos porque fazíamos parte do mundo. O mundo é o que? Na Bíblia, nesse ponto onde eu quero chegar, sistema contrário a Deus, anticristo. Tudo que é contra Cristo é isso. 2, e a pior, ficar no lugar de Cristo. Quando alguém quer assumir o trono de Deus, quando alguém quer mandar como Deus, como alguém quer organizar como Deus, como alguém quer ser adorado como Deus. Capítulos 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. Fala de quê? Do diabo, que ele tentou construir um trono acima do de Deus. Deus cortou ele, derrubou, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Diz na Bíblia que Deus conhece o soberbo de longe. Tudo isso é o sistema do mundo. Ou quer ficar contra Deus, ou quer ficar no lugar de Deus. Pois é isso que está acontecendo exatamente nesses 3 primeiros versículos. Não quer se submeter a Deus. E aí, meus irmãos, como o homem vai estar resolvendo no seu coração? E meus irmãos, João na sua primeira epístola continua falando os problemas que aquela igreja estava passando. Primeiro, a encarnação de Cristo. Não acreditava que Jesus veio em carne, porque acreditava que a carne é má. Se a carne é má, Jesus veio em carne, então Jesus é mau, ele não pode ter vindo em carne. E a Bíblia diz, João falando, aquele que diz que Jesus não veio em carne, que não foi para a cruz, que não foi por causa dos pecados lá para a cruz, esse é o espírito do anticristo. E também diz, meus irmãos, da falta de amor no meio da igreja. Por exemplo, a falta de amor que ele chega a comparar, sabe a quem? A Caim, que odiou tanto o seu irmão, que matou o seu irmão. E qual a falta de amor que João canaliza a sua orientação para a igreja, a chamada de atenção? É quando os irmãos estão passando necessidade, o outro irmão não ajuda. E a terceira coisa que João fala nessa carta é o relacionamento entre o pecado e o ser filho de Deus. Cantamos agora aqui essa música linda. Se eu disser que não tenho pecado, o que vai acontecer? Eu faço Deus mentiroso e a sua verdade não está em mim. Porque diz em 1 João 1,5 que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, nem pecado, nem treva, nem diabo, nem rebeldia em Deus. Não há nada disso, nem mentira, nem engano, nem jeitinho. Vou fazer uma baianada ali, poderia ser outro nome, mas esse nome é baianada mesmo. Meu sogro me perdoe, mas é assim que chama.
fazer uma baianada, não sei como é que você lá no seu estado, né? Barbeirada, baianada, ninguém está vendo, irmão, Deus está vendo. Eu vou me trancar aqui, minha esposa não está vendo, eu vou colocar agora no computador, mulheres nuas, Deus está vendo. Eu vou mentir lá no serviço, vou dar um migué, tem migué também, se alguém chama migué aí, né? Mas é migué. Vou dar um migué de arreves 3 para lá e para cá, com duplo escarpado, né? Porque tem gente que faz tanto migué que já tem o nome dele, não é do movimento. Deus está vendo. A palavra não me chegou à língua e Deus já conhece ela toda. Pois bem, meus irmãos, como nós vamos nos livrar do mundo, que é o fator externo que quer tragar a nossa intimidade com Deus? Algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz em 1 João, não amar o mundo. Porque se eu amo o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está em mim. 1 João 2, 15 e 16 vai falar que o amor do Pai não está no mundo, no sistema que é contra Deus, não pode estar. Por quê? Porque tem 3 coisas que João vai falar que não agradam ao Senhor no mundo, e por isso que a gente não deve amar o mundo. Primeiro, a concupiscência da carne, que são desejos físicos. Alguns autores entendem isso aqui como fome. Você sabia que tem glutonaria? Tem crente que come por esporte, parece o relógio do Pica-Pau. Deu lá, sai correndo que nem um doido, atropela todo mundo, né? Vai e pega a comida e come, se não comer briga, bate, grita. O nome disso é o quê? Um desejo pela comida em excesso. Mas pode ser também desejo sexual. Irmãos, quem criou o sexo foi Deus, para a glória de Deus. O problema é que com o pecado há o desvirtuamento do que Deus criou para o homem, para a glória dele, para a multiplicação, para o contato e amor do casal no casamento. É o que acontece? Nosso mundo é erotizado pelo sexo mentiroso, fajuto, que não tem responsabilidade com o parceiro, que não tem respeito, que só quer o quê? Suprimento, que só quer o quê? Se dar bem. É um desejo sexual que não agrada o Senhor. A pessoa é erotizada na televisão, na internet. Às vezes você está mexendo, abre a página, aparece uma cena de erotização que não agrada o Senhor. Você anda, está ali, está no outdoor, está dentro da sala. Por quê? Coisa do mundo. Deus não se agrada disso. Deus se agrada do desejo que agrada a Ele, que glorifica a Ele, que adora a Ele. Do sexo que agrada a Ele, que adora a Ele, que é feito para a glória dEle. Deus está apoiando, aprovando aquele ato sexual santificado por Deus, na presença dEle. Isso é maravilhoso. Desejo da carne, concupiscência. Concupiscência dos olhos. A concupiscência significa o quê? Uma inclinação para. Desejo do que vemos. São os nossos projetos. O que enxergamos com os olhos que não agradam o Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas agradam o Senhor. Nem todas me edificam. Olha, se eu quero isso, eu vou conquistar e eu vou fazer o que for necessário. E a soberba da vida, que é o orgulho, irmãos. Pessoas às vezes que vão escolher um curso universitário, eu quero um curso que me dá mais status. Vai lá, coitado de quem escolher essa pessoa para ser dependente dela. O outro que vai, eu quero que dá mais dinheiro. Não está pensando em missões, em contribuir com missões.
não está pensando em ajudar alguém, está pensando nele, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não tem problema nenhum um bom servidor, uma pessoa que tem uma função na sociedade, que exerce com maestria, que receba por isso. Isso é maravilhoso. Eu estou falando do exagero de viver em função disso. Tem pessoas que querem ser respeitadas, tem pessoas que querem ser notadas, tem pessoas que fazem concurso público para todo mundo falar: que pessoa inteligente. Tem pessoas que vão fazer determinados cursos que falam assim: eu quero que todos me respeitem. Orgulho, soberba. Deus diz nessa noite, eu repito o texto bíblico em Tiago e em Pedro também, foi falado aqui. Deus resiste ao soberbo. Essa palavra é o quê? Deus está contra, Deus é inimigo dessa pessoa, mas dá graça aos humildes. Eu não posso amar o mundo porque o amor de Deus não está no mundo. Eu tenho que fugir das coisas do mundo, tenho que fugir daquilo que não agrada o Senhor. E a segunda atitude e última é implantar o reino de Deus. Minha vida tem que ser de implantar o reino de Deus. Deus chama individualmente toda a igreja para implantarmos o reino do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 5:20 que nós somos o quê? Embaixadores do reino. Nós somos representantes no trabalho, em casa, na escola, na universidade, onde andarmos, somos representantes do Deus Todo-Poderoso. Às vezes até jogando uma bola somos embaixadores. Tem crente que não pode jogar futebol não, que se transforma, é outra pessoa. Às vezes irmão ou irmã, que tem tanto cozinheiro hoje, né? Eu dava só esse exemplo antigamente, só com irmã fazendo arroz. Fazendo arroz lá, estavam fazendo arroz. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Irmã cheia de espírito. Aí vai lá mexendo: Deus, muito obrigado por esse arroz. Te agradeço porque podia não ter esse arroz. Esse arroz é maravilhoso. E a Lívia vem comer aqui em casa. Senhor, eu tua serva, que esse arroz fique bom e que não queime, para a Lívia poder comer e também te dar glória a Deus, né? Para entender, agora ela pode fazer o arroz assim: porcaria desse arroz, mais quebrado que arroz de segunda. Falaram que era tio João, mas não tem nada de tio João, trocaram pelo saco, o conteúdo é outro e tal. Irmãos, uma coisa simples dessa, eu estou fazendo o quê? Eu não estou sendo embaixador de Deus. Porque se tem uma coisa horrível é ficar do lado de uma pessoa negativa, de uma pessoa que reclama do pão que Deus deu, do feijão, pode ser até um feijão mais ou menos, Deus que deu. E comer um bifão, não é bom? Rapaz, glória a Deus. Aí não tem um bifão, tem um bifinho, glória a Deus. E tem um bife que tem que colocar amaciante, glória a Deus. Ah, vou comer pão de queijo, não tem o ovo caipira, eu também não dou glória a Deus. Que conversa é essa, irmão? Tudo que vem do Senhor glorifique, adore, porque nós somos embaixadores do reino. Aonde andarmos vamos ser como aquela árvore verdosa que produz o quê? Oxigênio. Irmãos, como é que eu vou implantar o reino de Deus? Meus irmãos, algumas coisas importantes para você, e nós estamos fechando essa mensagem. Primeiro, descobrir um lugar no corpo de Cristo. Se eu perguntar para você, para que você nasceu? Você vai falar: ih, agora pegou, vou ter que orar. Aí eu pergunto para você: para que Ayrton Senna nasceu? Difícil, né? E ainda pilotava na chuva como ninguém. Para ser piloto. E Pelé? Ah, eu estou em dúvida, eu vou orar para saber o que Pelé era. Jogador de futebol, atleta do século XX, o maior de todos os esportes. Eu fiquei sabendo depois que ele só tinha um rim. Monstro. O Ricardinho do vôlei, que revolucionou o vôlei mundial com a velocidade da levantada. O que é aquilo? Nasceu para jogar vôlei. Michael Phelps ganhou todos os títulos imagináveis.
Nasceu para nadar, meu irmão. João Gilberto tocar. Irmão, vi uma pessoa cantando essa semana que eu chorei de emoção. E nem é crente. Lembre-se, Deus dá dom a quem Ele quiser. Depois vai pedir conta, mas dá a quem Ele quiser. Para que você nasceu? Qual é a tua praia? Se você nasceu para alguma coisa, você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Você vai passar até 3 horas da manhã, vai acordar às 5. Porque você gosta daquilo. Deus pôs no seu coração, está nas tuas entranhas, no teu pensamento, no teu paladar, no teu cheirar, está em tudo. Está a marca do Todo-Poderoso. As digitais de Deus estão em você. Todo mundo está vendo e às vezes você não vê. Porque muitas vezes nós queremos ser o que não somos. Dizemos a Deus que o roteiro está errado e foi Ele que fez. Irmãos, se tem uma coisa linda, é ver uma pessoa que está encaixada no plano de Deus. Eu, quando vejo as cartas de Paulo, eu fico emocionado. Ah, José do Egito, meu Deus, eu me ajoelho. Mas quando eu vejo aqui na igreja, tem gente que trabalha com finanças. Cara, põe na minha mão que acabou a igreja, meu irmão. Ah, você é gastador? Não, graças a Deus. Mas eu não sei mexer com dinheiro, nem de dinheiro eu gosto. Gente, tem gente que escreve uma poesia que aquilo te transporta para outra atmosfera. No parque eu vi ontem pessoas sendo usadas por Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, linda, espetacular. Eu não conseguiria fazer isso nunca. Mas é meu irmão, é minha irmã, é da igreja. Louvado seja o teu nome. Irmãos, tem gente que faz uma comida que até os anjos assoviam. E anjo come, viu? Tem anjo que come até coalhada. Comeu lá na tenda com Abraão. Eu não sei coalhada meio-dia o que vai dar. Também não sei se anjo tem dor de barriga. Tem gente que está procurando. Eu não tenho razão para ver. O cara faz uma comida espetacular, tem um tempero celestial. O outro vai, pega uma coisa feia, faz uma coisa bonita. Tem gente aqui na igreja que ornamenta esse negócio aqui, fica um templo espetacular. Põe na minha mão para você ver. Parede branca. Estou nem aí. Quero nem saber. Pode não ter nem teto. Mas é tão legal chegar pessoas aqui na igreja. O pastor João Geraldo entrou aqui no gabinete e falou, Elias, que lugar maravilhoso. Eu só pode ter unção aqui, meu irmão. Foi os irmãos aqui da igreja, meus amigos, conheço, eu fico feliz. Para que você nasceu? Qual é a tua praia? Agora não queira vir para o louvor se você desafina ou não foi chamado para cantar. Irmão, é muito fácil você saber quem não é da área. Vem pregar um sermão chato, enfadonho, que dá sono, até as cadeiras dá vontade de dormir. Você tem que ser o que Deus chamou para ser. Você descobrir, encaixou, você é a pessoa mais feliz do universo. Aonde você andar, você vai influenciar pessoas. Tem gente que é na música, coisa linda, irmãos. Aí dedilha para aqui, dedilha. Eu falei, meu Deus, é tanto dedo aí, para onde é que vai? Como é que pode? Essa pessoa que ouviu a música, ele cantando, eu falei, Fabiano, que música! Como é que o cara fez essa música? Que momento que ele estava, com um pedaço de jornal e tal, e foi escrevendo ali a música linda, espetacular. Nós vamos implantar o reino de Deus quando nós estivermos andando na nossa raia, nadando no nosso lugar, nem querendo ser ninguém, nem querendo tomar o lugar de ninguém, sendo o que eu sou, e ponto final. Segunda coisa, amar uns aos outros no corpo. Nós vamos enfrentar o mundo, que é mundo de ódio, de divisão, com unidade, com amor. Irmãos, a igreja diz lá em Hebreus 10, 24 e 25 que existe para estimular o amor. Uma igreja que não estimula o amor não é igreja. Você chegar, poxa, eu me sinto amado naquele lugar, as pessoas me abraçam de verdade.
Irmãos, é bom demais. Você chegar num lugar e as pessoas gostarem de você, não pela tua conta bancária, nem não pelo teu título, mas porque você é de Deus. Paulo está triste, atribulado, na última viagem dele para Roma. Irmãos, quando ele chega nas 3 vendas, pertinho de Roma, quando ele desce, ele está andando, ele vê os irmãos, ele fala que se alegra. Porque viu os irmãos, Paulo se alegrou. Como é bom você receber uma ligação ao autor, lembrando de você em oração, um zap, esse nosso zap é bom, viu? Essa semana, no meu aniversário, um amigo meu me mandou uma música, irmãos, como é que não se emociona? Olha, se delicia aí com esse louvor. Rapaz, quando eu coloquei a música, estava lá na sala do trabalho, quase que eu sapateei. Que linda música, que harmonia, que letra maravilhosa, que harmonia musical, coisa linda. Encontro de vozes, divisão, unidade. Ai, ai, ai. Ai. Amar uns aos outros. Diz na Bíblia também que o quê? Para estimular o amor e as boas obras, para a gente ser melhor, ser mais desapegado, ser mais compassivo, emprestar o livro para o irmão. Essa semana eu cometi um pecado, né? Eu estava falando para a Fabiana, que legal, né? Esse livro aqui do Kindle a gente desce e não tem que emprestar. Eu falei, caramba, Tem um irmão aí que fez seminário comigo, até hoje as minhas coleções estão com ele. Eu terminei o seminário em 96, meu amigo. O vovô de seminário, o cara não me devolve, eu ainda tenho esperança. A Fabiana desiste disso, eu falei, tem esperança, e eu hei de ver esses livros um dia. O pior é que a raiva sobe quando eu vou preparar alguma coisa de seitas e heresias, eu não tenho esses livros. Até parou de publicar. Eu lembro da criatura e falei, abençoa, Senhor. A vontade é outra. E também o que? Mútua admoestação. Você está vendo? Descobre o teu lugar, entra na igreja e vai fazer o que? A obra do Senhor. E aí, estimular o amor, as boas obras e também as pessoas te corrigirem. Tem gente que quando vem corrigir, agradeça, porque ele te ama. E também, por último, discipular pessoas vindas do mundo é a grande comissão, irmãos. Não vai dar tempo aqui, mas Deus nos chamou para discipular pessoas. Quantas pessoas você já discipulou na vida? Eu? Está mal aí. Pois está mal mesmo. A grande comissão é discipular. Aí você pergunta, como eu vou discipular? Evangelizando, batizando e ensinando a palavra do Senhor. Evangelizando, batizando e ensinando a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós nos livramos do mundo por essas 2 atitudes: não amar o mundo, e 2, implantar o reino do Senhor, descobrindo qual é o teu lugar no corpo, depois amando uns aos outros e discipulando pessoas para a glória de Deus. Irmãos, o texto diz aqui: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, exatamente esse hipnotismo do mundo que quer nos tragar, que quer nos tirar da paz de Deus, do caminho do Senhor, da igreja, da vida de intimidade e simplicidade com o Senhor. E com a graça do Senhor, com oração, com jejum, com presença na igreja, com Bíblia, com a presença dos outros irmãos, nós vamos conseguir vencer todo o mundo e vamos conseguir chegar na presença do Senhor naquele dia que o Senhor vai nos dar a chamada, e vai fazer a chamada nominalmente. Wanderson, fala presente aí, mano. Emerson, olha esse presente aí, meu irmão. Você está indo para o céu. Paula me deu uma dica, fez assim: Paula, isso.
Matias. Presente. Rapaz, isso aí. Maeli. Rose. A gente tirou barba, não estou conhecendo muito. Mas o Johnny. Presente. Para entender, vai ser chamado um por um. Nós vamos entrar e não vai haver mundo, não vai haver Satanás e não vai haver pecado. O que mais, meu irmão? Aí, Diego, prepara a viola, meu amigo. Tu vai tocar e não vai parar, meu irmão. Não vai ter nem casamento lá, aproveita para casar logo. Casa logo, porque não vai ter mais, meu irmão. Mas vai ser muito melhor do que casamento, Dito. A Jade, ela vai cantar contigo lá no louvor. Vai ser joia demais. A gente vai encontrar os nossos irmãos que já partiram. Já imaginou? É hoje. Faça a vontade de Deus. Não se dobre diante do pecado, nem do mundo, nem de Satanás. Nós vamos para um lugar muito melhor. Deus promete na sua palavra, ao ressoar da trombeta, do arcanjo, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares, e vai ser tudo de bom. Eia, subamos e possuamos a terra que sob juramento o Senhor nos deu. Essa é a palavra. Persevere, consiga para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, mas ao mesmo tempo nosso coração se estremece, porque só vai entrar na tua presença, Pai, em definitiva, aquele que tem Jesus no coração, que reconheceu que Jesus veio salvá-lo dos seus pecados, que reconheceu que andou em trevas e se arrependeu, que reconheceu que o Filho de Deus é a resposta para a sua vida. Deus, nesta noite nós queremos orar, porque é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor que nos purifica, quem faz de nós, Senhor, a cada dia servos mais parecidos com o teu Filho. Nós queremos te adorar, te bendizer nesta noite e te dizer muito obrigado. O nosso louvor e a nossa adoração sempre estão diante de ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesta noite